toda atenção à palavra do Senhor, a partir de agora, é de muita importância. Nós lemos aí os 8 primeiros versos do Salmo 63. E o título, pelo menos aqui na minha Bíblia, o título, né, que vai sempre em negrito, acima do capítulo, na minha Bíblia diz assim: Davi anela, deseja pela presença de Deus. E um pouco menorzinho, diz assim: Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. É importante a gente perceber, em primeiro lugar, aonde Davi estava, para a gente entender que essa oração, você deve ter percebido, junto comigo, que esse Salmo 63, entre outros, é praticamente uma oração do salmista a Deus. Uma oração talvez comum, se o salmista não estivesse em um determinado lugar que ele está, que é o deserto de Judá. Davi estava no deserto de Judá agora. Talvez em um momento de perseguição, como ele passou em outras ocasiões. Agora ele se vê sozinho, orando, mas ansiando pela presença de Deus. E você percebe que Davi começa a descrever o profundo desejo dele de estar com Deus. Você leu comigo aí? Logo no primeiro versículo você percebe esse anseio, esse desejo, né, de Davi em estar na presença e em buscar a presença do Senhor. Davi mostra que ele só encontra satisfação plena quando ele está em comunhão íntima com o Senhor. Você percebe isso no Salmo 63? E a primeira questão que me veio quando eu li esse Salmo mais uma vez é que, sabe que esse é o nosso desejo também? Eu vou além, talvez, né? Num domingo à noite, na igreja, junto com os nossos irmãos, talvez a gente não tenha problema nenhum em dizer que esse é o nosso desejo hoje. Mas será que esse é o nosso desejo, por exemplo, quando a gente está passando por um tempo de deserto, um tempo difícil, um tempo de aflição, um tempo de perda, um tempo de traição, um tempo de escassez? Será que seria esse, ou será que é esse o nosso desejo quando nós passamos por um deserto como Davi passou? Será que esse é o nosso desejo também? Ou será que eu vivo mais ocupado com o mundo? Ou será que eu vivo mais ocupado com os passatempos dessa terra do que com oração, do que com Bíblia, do que com fome e sede de Deus, do que com fome e sede da justiça de Deus, como disse em outro texto? Vamos lá, vamos mergulhar nesse texto agora, a partir do verso 2, para a gente perceber de verdade o que motivou Davi a continuar. Vou além, o que motivou Davi a passar de cabeça em pé por esse deserto? Deserto humano, deserto físico, que era o deserto de Judá, mas ele estava passando, você percebe nas palavras dele, ele estava passando por um deserto também emocional, talvez até espiritual. E aí no verso 2, diz assim, tem uma palavra que me chamou a atenção, nesse verso 2 do Salmo 63, e é a última palavra: para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi aonde? No santuário. Ele está falando de comunhão, está falando de igreja, para ser simples e direto. Davi começa a manifestar o seu desejo, mas ele deixa claro o quanto ele ama estar em um lugar chamado santuário, no templo de Deus, na igreja, na casa de oração, na casa de Deus, ou como você queira chamar. Você percebe aí o amor de Davi por estar no santuário. Ou seja, Davi ama estar em comunhão com gente de Deus. Parece que você percebe nas palavras de Davi uma saudade, né? Parece que ele diz assim, quando ele fala em santuário, parece que ele está dizendo: puxa, que vontade de estar com os meus irmãos em comunhão. Que bom estar no templo. Que bom estar. Hoje eu estou no deserto. E parece que é no deserto que a gente olha para trás e percebe o que tem realmente valor na nossa vida. Quando está tudo bem, o santuário talvez é algo descartável na vida de algumas pessoas. A comunhão,
o amor, o desejo, o anseio de estar na presença de Deus com os nossos irmãos. Parece que quando está tudo bem, quando não há um deserto, parece que isso na vida de algumas pessoas pode ser jogado fora, pode ser descartado, porque afinal não é tão importante assim hoje. E aí você percebe nas palavras de Davi que, puxa, olha, agora que eu estou no deserto do Jordão, não é que é importante mesmo comunhão? Não é que o santuário é importante mesmo? Não é que isso faz diferença na minha vida como servo de Deus? Perceba que agora ele está completamente sozinho. É na solidão que Davi valoriza a comunhão. Comunhão que ele teve no passado e depois voltou a ter. Ele está sozinho agora, sozinho, como a gente se sente de vez em quando também. Pastor, eu nunca fui num deserto, nunca fiquei sozinho. Talvez nem viajar sozinho eu me lembro de ter viajado para longe da família, de amigos, de irmãos em Cristo. Pois é, mas não é só essa solidão que eu estou falando. Davi se sente sozinho porque está no deserto do Jordão, sozinho como a gente se sente de vez em quando. Isso eu vou além. Às vezes a gente se sente sozinho, mesmo estando cercado de muitas pessoas. Às vezes a gente se sente sozinho, o super-homem não, o super-crente não. Aquele que é mais crente que Jesus, esse não tem problema com isso não. Mas trazendo para a nossa realidade, que é a realidade de gente e de servo de Deus também, a gente percebe que às vezes mesmo quando nós estamos cercados por um batalhão de gente, ou cercado por amigos, ou cercado por familiares, ou cercado até mesmo por irmãos em Cristo, mesmo assim, a solidão bate à nossa porta. Por que bate? Simples. Porque a gente é gente. A solidão às vezes bate à nossa porta, a depressão bate à nossa porta, a tristeza, a amargura, a raiz profunda de amargura, ou tantos outros sentimentos insistem em bater à nossa porta, porque a gente é gente. Porque a gente tem corpo, alma, espírito. E quem é gente e sem soberba se vê como gente, irmão, uma hora a solidão bate à porta. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Porque bater a nossa porta, ela pode e vai continuar batendo. Solidão e outros tantos sentimentos que tentam nos desviar do foco e do caminho que é Jesus. Bater a nossa porta? Pode, só não pode ter espaço na minha vida para entrar. Você percebe que a solidão bate a porta do coração de Davi, mas ele não deixa entrar. Ele não permite. Uma coisa é bater, outra coisa é a gente permitir que ela entre. E aí fica uma questão na nossa mente: como impedir então que esse sentimento entre na minha vida? Porque se isso acontece com quem é gente, com quem está respirando, com quem tem fôlego de vida, então peraí, com quem é servo de Deus, inclusive, então peraí, como impedir que esse sentimento de solidão entre na minha vida? Digo de novo, simples. Além de estar e amar o santuário e a presença de Deus, irmão, o meu coração tem que ser um santuário também. Estar no santuário é importante demais. Mesmo que muita gente nos dias de hoje não valorize isso. Mas além de estar em um santuário, em comunhão com os meus irmãos, nesse templo chamado igreja, na casa de Deus, na casa de oração, irmão, além disso, e um não substitui o outro, além disso, o meu coração também tem que ser um santuário ao Deus vivo. E é importante fazer do meu coração um santuário de Deus. Vou explicar por quê, de maneira simples e direta, mais uma vez nessa noite. É importante fazer do meu coração um santuário de Deus, porque, irmão, há dias em que a gente procura algo de Deus do lado de fora e não acha. Não porque Deus não está ao nosso redor, não porque Deus não usa pessoas,
mas simplesmente porque os nossos olhos não conseguem enxergar. Há dias em que a gente procura do lado de fora uma palavra de conforto e não acha. Porque é importante que o meu coração seja um santuário, porque, irmão, não é todo dia que o santuário está aberto. Nem todo dia há culto. E há dias em que a gente procura do lado de fora uma palavra de conforto e não acha. Há dias em que a gente procura um abraço e também não encontra do lado de fora. Há dias em que você procura cura na vida de gente que você mesmo talvez ajudou a curar, e ao invés de cura, você recebe dor. Às vezes você fica, eu já disse aqui várias vezes, e infelizmente acontece. Ao invés de cura, você se sente mais enfermo em ouvir, em ver, em estar, às vezes, até com algumas pessoas. E aí, irmão, nesses dias, você se vê em um deserto, como Davi. E é nessa hora que Deus diz: filho, você está com a visão deturpada, você está fazendo da maneira errada. Filho, me procure, mas me procure dentro de você. E se o meu coração for um santuário, em tempo e em fora de tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, eu encontrarei Deus dentro da minha vida e do meu coração. Davi não se rendeu à solidão, porque eu tenho certeza que Deus tocou no coração dele e disse: filhinho, me procure dentro de você. Você vai olhar para o lago, só areia, nem um manancial sequer. Então, me procure dentro de você. E aí eu chego à conclusão, irmão, que encontrar a Deus não é difícil. A gente é que complica. Deus está, além de tudo, no santuário do coração dos seus filhos. E eu quero frisar a palavra aqui, filhos. Deus está no santuário do coração dos seus filhos. Ou seja, tem que ser filho de Deus para tê-lo no santuário do seu coração. E só dizer, irmão, que é filho de Deus, não me faz ser filho de Deus. Eu posso passar um ano inteiro dizendo: eu sou médico. Não vai fazer de mim um médico. Eu posso passar a vida toda, durante muitos anos, eu posso passar dizendo: olha, eu sou neurocirurgião. Isso não vai fazer de mim um neurocirurgião. Dizer que é filho de Deus não é difícil. Difícil é deixar de vender imagem e falar como filho de Deus. Difícil é pensar como filho de Deus. Difícil hoje é você encontrar gente que vive como filho de Deus. Porque afinal, há um ditado popular, e muita gente se apega a isso, né? Não, eu mereço isso. Afinal, todos somos filhos de Deus. É uma frase bacana, mas eu disse aqui, quando eu falei a respeito de falsas verdades, que essa é uma falsa verdade. Porque João 1, versículo 12, diz que todos aqueles que receberam Jesus como Salvador, Deus deu-lhes o poder de serem chamados, me diga você, filhos de Deus. Então, peraí. Se a Bíblia não erra, então errado é o ditado popular. Então, se a Bíblia está certa, então quem pode ser chamado filho de Deus, a quem Deus pode dar o poder de ser chamado filho de Deus, é aquele que aceitou Jesus como seu Salvador. Mas sabe, eu procurei mais alguns textos a respeito de filho de Deus, e eu percebi que não basta só você ter Jesus Cristo para ser chamado filho de Deus, ou para as outras pessoas te verem como filho de Deus. Vou provar na Bíblia. Perceba, por exemplo, que em Mateus 5,9, o próprio Jesus, ele não designou um discípulo, um apóstolo ou qualquer outra pessoa para dizer isso. Ele mesmo vem a público,
no Sermão das Bem-aventuranças, em Mateus 5, e diz no versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados, complete a frase, filhos de Deus. Pacificadores. Diz que é filho de Deus, mas leva dissensão. Diz que é filho de Deus, mas leva discórdia. Diz que é filho de Deus, mas leva a guerra ao invés de paz. Desconfie, para dizer o mínimo. Quem é filho de Deus? Quem aceita Jesus como seu suficiente Salvador. Quem é pacificador. Quem é filho de Deus? Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados, atente para essa palavra, guiados pelo Espírito de Deus, complete a frase, estes são filhos de Deus. Os guiados pelo Espírito de Deus. Diz que é filho de Deus, mas Maria vai com as outras. Não é guiado pelo Espírito de Deus? Desconfie. Porque filho de Deus é aquele que aceita Jesus, é aquele que é pacificador, é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Gálatas 3,26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Diz que é filho de Deus, mas não tem fé? Desconfie. Irmão, quem tem Deus como Pai, sabe para onde está indo. Pergunte assim para o teu irmão: você é filho de Deus, irmão? Você tem Deus como Pai? Então não se preocupe. Eu sei. Você sabe. E Deus sabe para onde nós estamos indo. Sou filho de Deus. Deus é meu Pai. Óbvio. Agora, irmão, imagine só eu, Sidney, pecador, falho, limitado. Imagine que eu, como pai, quero o melhor para os meus filhos. E qualquer pai e boa mãe deseja isso. Como diz a Bíblia, imagine Deus, que é bom, com letra maiúscula, e não pode ser contaminado pelo pecado. Imagina só o que Ele deseja para você, que é filho amado dele. Imagina só o que Ele deseja para mim e para você. Mas, irmão, eu acho que a gente tem que ser filho de Deus como filho de Deus tem que ser. E para isso a gente tem que pedir a Deus, hoje, se não pediu ainda, que o nosso coração seja um santuário. Que a gente peça para Ele hoje tirar o medo, tirar o ódio do nosso coração, tirar a amargura, tirar a incredulidade. Porque se o meu coração for um santuário, você pode estar num deserto como Davi. Sabe o que vai acontecer? Deus vai estar ali com você. Amém. Amém. Mais do que do lado de fora, Ele vai estar dentro. Porque o meu coração, eu decidi que o meu coração é um santuário do Deus vivo. Diga assim para o teu irmão: decida hoje, irmão, não só estar no santuário, mas decida que o teu coração seja um santuário do Deus vivo. Amém? Vamos continuar. Está entendendo até aqui? Diga amém. Vamos lá então. Versículo 6 agora. Vamos pular do 2 para o 6. Ele continua. Davi continua a sua oração no deserto. E ele diz assim: quando me lembrar de ti, vamos ler o 5 para completar. A minha alma se fartará como de tutano e gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando? Quando me lembrar de ti. Aonde? Na minha cama, no meu leito, dizem outras traduções. E ali meditar em ti nas vigílias da noite. Irmão, que versículo estranho. Você percebe que é estranho? Porque é uma frase dita num lugar completamente impróprio, talvez.
Davi diz: quando eu me lembrar de ti na minha cama. Espera aí, Davi estava no deserto. Me diga você, no deserto tem cama? Pois é, não tem. Não tem cama. E vem Davi e começa a falar a respeito da sua cama. Que é na cama que ele medita, que ele se alegra, que os seus lábios se alegram. Nas vigílias da noite ele reflete, ele medita. Sabe, eu não sei você, irmão, mas para mim coisa boa é quando a gente chega, às vezes, cansado, né, em casa. Alguns porque trabalharam muito o dia inteiro, outros porque estudaram, outros porque estavam no lazer, se divertindo com a sua família, com amigos ou com irmãos. Às vezes da igreja, né? Quem prega sabe disso. Às vezes a gente chega cansado em casa. Irmão, coisa boa a gente chegar cansado, às vezes até esgotado, e deitar na cama. Né? Coisa boa, coisa gostosa é deitar na nossa cama. Às vezes a gente compara, né? Não sei como você sai, ou vai em algum outro lugar, ou dorme em algum outro lugar, mas quando a gente compara, pode comparar a nossa cama, por mais simples que seja, o colchão mais simples que possa ser. Se a gente comparar a nossa cama com a cama de um hotel, que seja um hotel de 5 estrelas, vai chegar uma hora que aquela cama do hotel enjoa. Chega uma hora que, por melhor que seja aquela cama, você quer voltar para a sua cama. Às vezes você tira férias e passa aí alguns dias na casa de familiares, e aí, mesmo que aquele seu familiar tenha um coração muito bom e diga: olha, separei essa cama aqui, é a melhor da casa para você dormir. Bacana, você deita, descansa. Mas chega uma hora que quero a minha cama. Né? Que vontade de voltar para casa. Que vontade de deitar na minha cama. Porque a nossa cama é a nossa cama. Né? Não tem cama melhor que a nossa. Se tiver de repente então um edredom macio, cheiroso, né? numa madrugada fria, melhor ainda, né? Ou não. É bom. Mas no deserto, irmão, não tem essa cama nossa. No deserto, se a gente pensar assim, sei lá, né, exagerando talvez, não sei. No deserto, a cama é feita de chão. De areia. No deserto, a cama é feita de chão, com travesseiro, talvez uma pedra. Como aconteceu com Jacó. Né? Quando a gente volta lá para o livro de Gênesis, a gente vê Jacó tendo um sonho no deserto, tendo uma pedra como travesseiro. Talvez essa seja a situação de Davi aqui no deserto de Judá. No deserto, talvez a cama seja diferente. Porque há dias em que nós passamos por situações tão difíceis. Porque também tem isso, né, irmão? Falei que a nossa cama é a melhor cama do mundo. Mas não sei se acontece na tua casa, se acontece com você. Há dias em que nós passamos por situações tão difíceis que a melhor cama do mundo, que é a nossa, parece que tem espinho. Porque a gente passou de repente naquele dia por uma situação tão complicada, tão chata. E pior, a gente não conseguiu resolver aquela situação naquele dia. E aí a gente chega na melhor casa do mundo, na melhor cama do mundo, e parece que aquela cama tem espinho. E aí você pensa: nossa, não vejo a hora de chegar em casa. Porque hoje eu vou chegar em casa e vou desmaiar. Não quero nem pensar em nada. Vou chegar em casa, vou tomar um banho quente, vou me alimentar, e aí vou deitar, vou esquecer de tudo, e vou chegar em casa e vou desmaiar. E aí parece que é incrível quando você pensa isso, né? Às vezes quando você mais precisa do descanso, você chega em casa pensando nisso, e aí de repente você olha no relógio, do lado da cabeceira, na cabeceira do lado da cama, 1 hora da manhã.
manhã, 2 horas, 3 horas. Você olha no relógio, são 3 horas da manhã e o sono não veio. Por quê? Porque de repente aquele dia foi um dia de deserto. E a sua melhor cama se transformou em uma cama de chão. Uma cama feita de chão. Não precisa ir num deserto para perder o sono, para colocar a nossa cabeça no travesseiro que é uma pedra, ou para deitar em uma cama feita de chão. Às vezes na nossa casa isso acontece. Só que Davi nos ensina um segredo quando isso acontece. Davi nos ensina um segredo e ele mostra que cama, seja onde for, no deserto, em casa, na casa de familiares, no hotel, ou em qualquer outro lugar do planeta, cama, seja onde for, seja como for, é lugar de reflexão. Cama é lugar de meditação. Não está no texto, está. Ele diz no versículo 6, no verso 6, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar e refletir em ti, em Deus, nas vigílias da noite. Aí tudo que aconteceu no versículo anterior vai acontecer. Cama é lugar de reflexão. Me leva, ou eu me lembro de ti na cama e medito nas vigílias da noite. Você sabe, irmão, que a impressão que eu tenho é que Davi passa aqui pelo mesmo processo que Jeremias passou, quando, já preguei a respeito disso aqui, quando ele escreve lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Parece que Davi está passando aqui pelo mesmo processo de Jeremias. Porque se a gente ler lá Lamentações de Jeremias, capítulo 3, até o versículo 20, irmão, só desgraça, só deserto, só assolação, só perseguição, só coisa ruim. Até o meio do capítulo 3, Jeremias só fala de desgraça. Até que no versículo 21, ele levanta a voz, levanta a cabeça, imagino eu também, e diz: quer saber? Vou tomar uma atitude. Chega de ficar falando de coisa ruim, né? Chega de ficar falando de desgraça. A partir de agora, vou trazer à minha memória somente aquilo que me traz esperança. Jeremias virou a mesa. Jeremias disse: quer saber? No deserto, no hotel, numa cama confortável, ou numa cama feita de chão, tendo uma pedra como travesseiro, não importa, onde eu estiver, vou trazer à minha memória a partir de hoje só aquilo que me traz esperança. Você sabe que Jeremias estava certo? E você sabe que a gente também se esquece disso de vez em quando? Você sabe que eu tenho comigo que Davi, está ali deitado na cama no deserto. Imagino eu, que deitado ali na cama, ele começa a se lembrar: quer saber? Acho que eu vou começar a me lembrar agora do que me traz esperança. Já me lembrei do santuário, olha, tempo bom, bacana, mas não posso estar no santuário agora, então meu coração seja o santuário. Mas quer saber? Vou me lembrar de outras coisas que me trazem esperança. Eu acho que talvez Davi tenha se lembrado de quando ele era pastorzinho de ovelhas, lá no livro de 1 Samuel, e ele teve que encarar um urso. Lá na Bíblia, 1 Samuel. Antes dele ser chamado para ser ungido, ele tem a coragem e a ousadia de enfrentar um urso para defender o seu rebanho, para defender as suas ovelhas. E a gente olha para essa situação, complicado. Porque você imagina um urso grande, né? É claro que o urso era maior que Davi, muito maior talvez, porque ele era um rapaz, um menino. Mas naquele momento, no livro de 1 Samuel, eu acredito, tenho certeza, que o urso não lutou contra Davi.
O urso lutou contra Davi, mais Deus. Irmão, Davi mais Deus era a maioria, e ele venceu. O urso não lutou só contra Davi, lutou contra Davi mais Deus. Isso fez de Davi estar do lado da maioria. Em outra ocasião, aparece um leão. O que acontece? Davi mais Deus, maioria, vence o leão. Eu acredito que Davi olha para si e já não se vê mais sozinho. Ele vê a glória de Deus com ele. Como é que se vence então um gigante com 5 pedrinhas e um estilingue? Como é que se vence? A glória de Deus estava com Davi, a glória de Deus está comigo, a glória de Deus está com você. E quando Deus está conosco, quando a glória de Deus está conosco, nós somos maioria. Diga para o teu irmão, você é mais Deus, é maioria, irmão. Pode vir o que for. Você vai enfrentar o que for. Porque você mais Deus é maioria. Então, você já venceu. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Davi se lembra na sua cama no deserto que mesmo quando ele pecou um pecado, perdoa a redundância dos professores, né? Ele pecou um pecado de morte, né? Na época, um pecado terrível, e ele se arrependeu. Deus o perdoou, o amou e não desistiu da vida do pequeno Davi. A cama de Davi não era lugar de autocomiseração. E sabe o que de vez em quando a gente faz isso? A gente não vê a hora às vezes de chegar na cama para chorar, para se lamentar, para reclamar, para se ver como vítima. E aí a gente olha para Davi, a gente percebe que a cama de Davi não era lugar de autocomiseração. Ele não deitou para reclamar da vida, ele não deitou para se ver como vítima das circunstâncias, ele não deitou para dizer, coitadinho de mim, olha só como é que eu sou tão perseguido. Ele não deitou para dizer, puxa, olha só, ninguém me ajuda, eu ajudo tanta gente, ninguém me ajuda, quanta ingratidão, Deus me leva porque eu não aguento mais. Ele não fez isso. Porque a cama não é lugar de autocomiseração. A cama de Davi era lugar de trazer à memória a esperança e as misericórdias do Senhor, como você cantou, que se renovam a cada manhã. Amém. Amém. Cama é para isso, pastor? Cama é para, entre outras coisas, é para isso também. Sua cama é um lugar de abrigo em meio à dor. Se não era, tem que começar a ser. A nossa cama tem que ser um lugar de abrigo em meio à dor. E não um lugar de acusação, talvez. Quando a minha cama é lugar de abrigo, a solidão bate a porta, mas não encontra morada e vai embora. Quer saber de outra coisa? A gente só consegue refletir de verdade a respeito do que Deus fez na nossa vida e a respeito do que Deus é em nós. Sabe quando? Quando a gente está sozinho. Aliás, não tem lugar melhor, não tem situação melhor para refletir ou para meditar, senão sozinho. Pode tentar fazer, né, com outras pessoas, junto e tal, mas eu acredito que a gente só consegue refletir de verdade a respeito do que Deus fez na nossa vida quando nós estamos sozinhos. A melhor maneira de enxergarmos a graça com letra maiúscula é sozinho, olhando para trás. Que foi isso aí que Davi fez. Agora, irmão, o problema é que a gente acha que Deus está conosco, ou que Deus só está conosco quando a dor não chega até nós. Olha como Deus é na minha vida. A dor veio, bateu a porta, a aflição, e olha, foi embora. Não precisei nem passar pela situação difícil. A gente acha que Deus está conosco só quando Ele nos livra de uma dor. Só que aí a gente olha para trás e enxerga que a gente só conseguiu passar por algumas dores
Porque a graça de Deus estava conosco. Para isso que serve o passado. Não estou dizendo que a gente tem que viver do passado, muito pelo contrário. Mas, irmão, já disse aqui, repito, o passado é escola. E a gente tem que ser aluno, tem que aprender a ser aluno e aprender com o passado. Está na hora da gente olhar porque a gente passou de ruim também no passado e perceber que a gente só conseguiu passar porque a graça de Deus estava conosco o tempo todo. Deus nos livra da dor? Ok, amém, glória a Deus, nos livra sim, mas Ele também nos livra na dor. Use a sua cama para refletir sobre isso. Diga para o teu irmão, Deus nos livra da dor, mas também nos livra da dor. Perceba isso. Olhe para trás, olhe para o passado, se enxergue, se lembre de quantas vezes a graça de Deus foi o refúgio certo para a sua vida. Pergunta para ele, não foi? Respondo, na minha vida, foi e é. Vamos continuar? Versículo 7 agora. Você está entendendo? Diga amém. Podia até ir embora já, né? Versículo 7. Porque tu tens sido o meu auxílio. Então, jubiloso cantarei, refugiado à sombra do que, irmão? Das tuas asas. Refugiado à sombra das tuas asas. Espera aí. Davi está falando de Deus, tá? Como assim Deus tem asas? É como se Deus fosse uma ave? É isso mesmo. Davi está usando aqui, segundo a teologia, uma linguagem antropomórfica. Nossa, como você fala difícil. Não, a palavra é complicada, mas significa apenas aplicar atributos humanos a Deus. Sabe que a gente faz isso o tempo todo? A gente não sabe, talvez que seja antropomórfico. Hoje a gente sabe, a partir de hoje, mas a gente usa isso o tempo todo. É mais comum do que parece. A gente usa essa linguagem, a gente cantou isso hoje. No primeiro louvor do culto, nós cantamos: Senhor, abraça-me. Quero ser como criança. E o Senhor, como meu Pai, me abrace. Linguagem antropomórfica. Nós estamos aplicando atributos humanos a Deus. A gente usa essa linguagem quando fala dos olhos de Deus. Como são os olhos de Deus? Tudo bem que no livro de Apocalipse diz que são como chamas de fogo, mas é uma comparação. Como é de verdade? Não sei. A gente usa essa linguagem quando fala do abraço de Deus, quando fala do colo de Deus. Irmão, Deus é Espírito. Não se sabe exatamente como Ele é. Por isso a Bíblia e os escritores e poetas usam esse tipo de linguagem. Não há nada errado nisso. E aí vem Davi e usa essa linguagem. Ele diz: olha, vou cantar com alegria. Jubiloso cantarei à sombra das tuas asas. À sombra das asas do meu Deus. É estranho, mas é lindo ao mesmo tempo, né? E quando se fala de asas, a gente pode lembrar para dizer, como eu disse aqui há uns 3 anos atrás, mais ou menos, dá para lembrar de 2 aves. A primeira é a águia. A águia a gente sabe como é, né? É aquela ave imponente. É aquela ave, ou aquele animal que está no topo da cadeia alimentar, né? Você não vê ninguém. Não, quem que é que se alimenta? Que outro animal que se alimenta de águia? Não tem.
pelo menos eu não me lembro. Está no topo da cadeia alimentar. Tanto que os seus ninhos ficam em lugares altos, onde nenhum predador alcança. Só que aí chega um momento na trajetória da águia que ela tem que pegar o seu filhotinho lá no ninho, no lugar mais alto que ela pôde fazer. Chega um momento na trajetória da águia que ela tem que pegar o seu filhote, levar a altas alturas e fazer uma coisa horrível nos nossos olhos. Ela tem que soltar a pequena águia, o pequeno filhote de águia, para que aquele pequeno filhote aprenda a voar na marra. Basta você ver qualquer tipo de documentário a respeito desse animal, que você vai ver que é assim. Depois do filhotinho ter nascido, a águia ter alimentado, aquela pequena águia, aquele pequeno filhote ter criado asas suficientes para que ela possa voar, pronto, vem a águia mãe, pega o filhinho, leva a uma alta altura e solta. Ou ela voa, ou ela voa. Não tem escapatória. Sabe que Deus faz assim com a gente de vez em quando também? Às vezes a gente não entende. A gente acha que é sofrimento, que é Deus castigando. Às vezes a gente vê Deus como um homem grande e velho, com um grande mata-moscas, na mão. Ó, se você passar essa linha vermelha aqui, pshá. Eu prefiro enxergar Deus como uma águia. Mãe águia. Porque de vez em quando, Deus nos pega, nos leva a lugares altos e às vezes nos solta. Para quê? Para que a gente voe e comece a enxergar as aflições da vida de outra maneira, pelo alto. Porque a águia, irmão, só enxerga de cima para baixo. E a gente quase não vê águia no chão. Porque a águia é assim, enxerga tudo de cima. E Deus, que não quer que a gente tenha apenas uma visão horizontal, nos leva de vez em quando para o alto, nos solta, nós começamos a voar pelas asas do Espírito, como diz a palavra do Senhor, e a gente começa a voar e começa a enxergar as aflições da vida, que pareciam tão grandes quando a gente olhava, na nossa visão limitada e horizontal, agora parecem pequenininho, lá embaixo. Porque quem enxerga de cima vê tudo pequeno, vê tudo menor. Quem tem Deus como Pai tem a visão correta. Quem tem Deus como Pai vê os problemas pela ótica da águia, pequenos, insignificantes, se comparado ao tamanho do nosso Deus. Simples assim. Afinal, 1 Coríntios 10 diz que não há provação maior do que nós podemos suportar. Não vos sobreveio tentação ou provação, senão humana, mas fiel é Deus, que junto com a provação também provê um escape. Provação humana, eu posso suportar. Se chegou até você, então, irmão, é porque você pode suportar com Cristo que te fortalece. Primeira ave que eu me lembro é a águia. A segunda é a galinha. Diga-se de passagem, galinha aqui também tem asas, mas não voa, Não sei, eu não vi. Talvez a pequenas alturas assim, Abate 2, 3 vezes a ar, mas não adianta nada. É do mesmo jeito. Para que serve a asa de galinha? Talvez no churrasco, é bem-vindo. Mas assim, humanamente falando, fisicamente falando, para a galinha, não funciona. Mas a asa está lá. A galinha tem asa, mas não voa. Agora, eu acredito que a maior função, por que Deus criou então a asa na galinha, se não voa?
Irmão, eu acredito que a maior função das asas da galinha está na Bíblia, por incrível que pareça. Eu acredito que a maior função das asas da galinha é ajuntar os seus pintinhos, é ajuntar os seus filhotes. Ok, pastor, mas isso não tem nada a ver com Deus. Você que pensa. Mateus 23, 37, Jesus, conhece? Fala lá: Jerusalém, ó Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes, Jesus, como Deus dizendo, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, os filhos de Israel, como uma galinha. Como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. E tu não quiseste. Olha só como é que está na Bíblia esse negócio de galinha, de pintinho. É claro que hoje, né, comparar alguém a galinha é pejorativo. É de mau gosto. Concordo. Né? Mas, não sei, Paulo fala em Tito, no livro de... Tem um livro na Bíblia que chama Tito. No capítulo 1, no versículo 15, Paulo escreve uma carta ao seu amigo Tito, e lá ele diz, entre outras coisas: olha, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e os infiéis. Tudo é puro para os puros. E aí, irmão, eu prefiro ficar com a pureza da palavra de Deus, que mostra que o desejo de Deus é nos colocar como uma galinha debaixo das suas asas. Por quê? Porque quando nós estamos debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso, nós ficamos invisíveis aos olhos do inimigo. Amém. Glória a Deus. Só por isso. Não sei, quando você encontrar uma galinha com alguns pintinhos, você tenta fazer esse teste. Você já tentou chegar perto de uma galinha quando os pintinhos estão perto dela? Não deixa. De jeito nenhum. Ela não foge. Ela enfrenta. Ela faz o que for preciso. Para quê? Para proteger os seus filhotes. E sabe que há momentos na nossa vida que Deus é águia. Há momentos em que Ele nos deixa caminhar, mas nos socorre no tempo difícil também. Ele nos ensina, às vezes, em meio às aflições da vida, mas no momento da adversidade, Ele também vem com as suas asas e nos conforta, e nos protege, e nos guia na hora da necessidade. Igualzinho no que diz em Mateus: como uma galinha protege os seus filhotes. O melhor lugar que existe é debaixo das asas do Senhor. Amém. Não existe lugar melhor que esse. Versículo 8. Para a gente encerrar, acho. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. A tua destra, a tua mão direita me sustenta. A mão direita de Deus sustentou a Davi. A mão direita de Deus nos sustenta. Davi se refugia no santuário, na cama, debaixo das asas do Senhor. E por último, ele é sustentado pela mão direita de Deus. E aí, mão direita me lembra talvez um filho atravessando a rua. Um filho pequeno que necessariamente segurar nas mãos ou na mão do seu pai para poder atravessar a rua. E a junção de uma mão pequena com uma mão grande e forte faz toda a diferença entre a confiança e o medo. Sem a mão forte do meu pai, medo. Segurando na destra fiel, na mão forte do meu pai, confiança. Segurar nas mãos de um pai nos faz entrar no lugar mais seguro da terra. Não sei se você já olhou para uma criança, ou para um filho mesmo, quando ele vai atravessar a rua e segura na mão do pai,
O pai pode até dizer, como a gente diz, né? Quando eu for atravessar a rua, olha para os dois lados, tá bom? Ele, tá bom. Eu não estou nem aí. Ele diz, tá bom, mas ele olha para o céu, ele olha para o chão, ele olha para o que está acontecendo do outro lado da rua. Ele não está nem aí, porque ele está segurando nas mãos do seu pai. Ele está ali no lugar mais seguro da terra. Ele sabe que pode acontecer o que for ao redor dele. Ele está seguro. Ele está protegido. Porque ele confia no seu pai. Conta a história que o prédio estava em chamas. E em uma das janelas do prédio, um prédio baixo, estava ali um menino. E aí estão ali, como sempre estão, os bombeiros apagando o fogo e colocando, né, aquela rede, ou às vezes aquela cama inflável embaixo. E está ali os bombeiros dizendo, olha, menino, pula. Você tem que pular. O fogo está chegando. Senão você vai morrer, pula. E os bombeiros e a população que está ali, que já se reuniu por causa do fogo, está ali dizendo, pula, pula, para você salvar a sua vida. Pula na rede, nada ruim vai acontecer, para a sua segurança mesmo. Todos gritam e ele permanece imóvel, talvez em estado de choque, até que no meio da multidão surge um homem. E esse homem diz apenas uma frase, pode pular. E o menino pula, imediatamente, e se vê salvo. E aí perguntam, quem é você? E ele responde, eu sou o pai do menino. Eu sou o pai dele. O menino ouviu a voz do pai e confiou. Tudo que nós precisamos é confiar na voz do pai. Amém. Feche seus olhos. Como Davi no deserto, eu quero ansiar pela palavra de Deus. É nessa comunhão que a satisfação é plena e o Senhor realiza os sonhos meus. Amo estar no santuário, esse lugar chamado casa de oração. Mas além de estar, eu quero ser morada de Deus. Meu outro santuário é o coração. Às vezes estamos rodeados de gente, mas mesmo assim parece que estamos sozinhos. Esse sentimento pode até bater na nossa porta, mas não vai entrar, nem por um instantezinho. Mais do que procurar do lado de fora, eu quero procurar dentro de mim. Encontrar Deus não é difícil. A gente que complica assim. Filho de Deus, pacificador, guiado pelo Espírito. Com fé, tenho Deus como Pai querido. Até na cama, quero me lembrar disso. Mesmo que seja no deserto, minha esperança se renovará por isso. Urso, leão, gigante, não importa. Eu mais Deus somos maioria. Se Ele me livrar da dor, amém. Se me livrar na dor, continuarei seguindo com alegria. Às vezes águia, às vezes galinha. O Pai sabe como lidar comigo. Seguro na sua destra fiel e ouço. Não se preocupe, filho. Todos os dias estarei contigo. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela tua palavra, que nos encontrou nessa noite, no santuário, na casa de Deus, lugar tão precioso para nós, que entendemos a sua palavra. Mas, Senhor, além de estar aqui, nós queremos que o nosso coração seja um santuário. Porque há dias em que nós olhamos para o lado de fora, e às vezes falta palavras, mãos amigas, atitudes de bênção ao nosso favor. Mas, Senhor, se o nosso coração for um santuário da morada do Altíssimo, vai bastar a gente olhar para dentro de nós para nos encontrarmos contigo. E aí, a obra do Senhor vai se realizar na nossa vida naquele dia. Ajuda-nos a ser assim, Senhor. Ajuda-nos também a ter a cama como um lugar de reflexão, um lugar de encontro contigo também, por que não? Um lugar onde nós possamos refletir a respeito do passado e lembrar de quantas e quantas vezes
nós fomos resgatados pelo Senhor. Nosso desejo, Senhor, é estar abrigado debaixo das tuas asas, como diz a tua palavra. Esse é o nosso desejo, debaixo das asas do nosso Deus. Exatamente como o Senhor disse em Mateus: como a galinha cuida dos seus pintinhos, nós queremos ser cuidados por ti. E quando continuarmos, Senhor, quando permanecermos debaixo ou na sombra das tuas asas, nós temos a certeza, uma só certeza, que o inimigo não irá nos enxergar, que nós estaremos ali protegidos. E também, Senhor, ajuda-nos a segurar nas tuas mãos, na destra fiel, na tua mão direita, que nos sustenta. Sustentou Davi e nos sustenta também. Quando for para atravessar a rua, nos dá a tua mão, Senhor, porque nós queremos chegar do outro lado. Quando for para passar por uma situação difícil, Senhor, segura na nossa mão. Senhor, segura hoje na nossa mão. Segura hoje, ó Pai, na mão daquele que tem passado por situações difíceis, de calúnia, de perseguição, de provação, de aflição, até mesmo, Senhor, situações de morte. Pai, segura na mão dos teus filhinhos nessa noite. Estende a tua destra fiel ao nosso favor. E que quando for para pular, e o Senhor disser pule, Senhor, nós vamos pular. Quando o Senhor disser voe, nós iremos voar. E quando o Senhor disser confie, nós iremos confiar. Porque nós sabemos o Deus a quem servimos. Nós sabemos que quem está conosco é o Pai Todo-Poderoso, é o general de guerra. O nosso Pai é o general, que vai à nossa frente e não perdeu uma batalha sequer. E nós confiamos em Ti por isso, pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor é na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio ao deserto, o Senhor estará conosco, nos dando a vitória. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra. Não há como agradecer à altura pelo presente que o Senhor nos deu mais uma vez nessa noite. Obrigado. Em Teu nome que oramos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém.